Olá, eu sou a Virgínia, seja bem-vindo no canal Fala Chinha, com mensagens entre amigos, onde eu desejo a você e a sua família a paz do Senhor. Bom, na sexta-feira eu terminei falando que o pai não desistiria de ter esta família. Surgiu um plano, porém o poria em prática noutra época. Como assim? Então, vou continuar com a leitura do 8º capítulo, chamado Graça, do livro Perseverar, o propósito de uma vida. Se você caiu aqui de paraquedas, esse livro fui eu que escreveu. E eu sou artista plástica, tenho o nome artístico Vimate. Continuando então, seu propósito continuaria de pé, mas para isso criaria uma nova raça. Precisamos entender que Deus Pai nunca planejou a queda do homem, isto é, desejou que Adão pecasse. Este plano foi de Satanás. Assim, caindo em pecado, ficou sob condenação e se tornou uma raça estragada. Romanos 3:12, porque perdeu a imagem de Deus. Então, para que seu propósito de ter uma família semelhante a Jesus acontecesse, Deus teria que criar uma nova raça. Entretanto, conhecia muito bem seu opositor. Sabia que nunca desistiria de arruinar seus sonhos. Assim, decidiu continuar investindo no homem sem o aniquilar. Mas por causa da queda, foi necessário intervir no homem, nesta raça estragada, agora utilizando o plano da redenção. Isto é, a salvação da raça humana. E aí que entra nosso Jesus. Bom, as consequências do ato pecaminoso deste casal trouxe sérias consequências, logo sofrimento. Antes, o homem cuidava, mantinha o jardim em ordem na moleza. Agora precisaria se esforçar, trabalhar muito para adquirir os frutos da terra, porque, por causa do pecado, a terra também foi amaldiçoada. Apareceram cardos, abrolhos, enfim, afetou a natureza até os animais. Surgiram dificuldades, secas, fomes, desgostos, doenças, maldades e morte. Assim, o veneno da iniquidade deu sua origem e a paz sumiu. Por isso que padecemos no mundo de hoje toda sorte de tragédias espirituais e físicas. Romanos 5:12. E assim como o diabo fez com a serpente, usando seu corpo físico, faz o mesmo com o ser humano, com animais e até em crianças. Entra através dos abusos. Escraviza, usa o ponto fraco de cada homem, este que não tinha antes do pecado. E assim vai praticando um estrago universal na criação de Deus. Faz do homem seu cavalo. Então, este, igualzinho ao diabo, engana, mente, trapaceia, comete homicídio. O inimigo ainda transformou o sexo, que era algo tão lindo, tão puro, numa tentação diabólica. Lascívia, pornografia, pedofilia, comércio, completa libertinagem. Satanás conseguiu na terra o que almejava no paraíso, todo o domínio em sua mão, inclusive da morte. Eclesiastes 12:7. Somente não esperava que a história e o propósito de Deus continuariam, pois lá no Éden já surgiu a promessa. Gênesis 3:15. E isso será seu fim. O lado bom da história que aprendi: Deus nunca desiste. E o ser humano continua fazendo parte de seu propósito original. Nada disso eu sabia e agora posso compartilhar. Mesmo com o pecado, o homem continuava diferente dos anjos, só com um detalhe negativo: anjos não morrem e ele agora poderia morrer. Deus poderoso poderia ter destruído este casal e criado outro, mas tudo tinha um porém, desconhecido ao entendimento humano e a Satanás. Além do mais, Deus é um Deus de vida, não de morte, e os amava. Seria como nós, iríamos matar um filho rebelde? Claro que não. O plano de Deus sempre foi e é aniquilar Satanás, não o homem. E para isso usará outro método, mostrando que nada do que Satanás fez ficará impune e no final pagará um preço terrível. O casal então foi expulso do jardim do Éden, onde jamais retornaria.
Gênesis 3:24. Ainda teria que arar a terra, plantar, cultivar, tudo o que era necessário para seu suprimento e agora com esforço. Não deve ter sido fácil perder a mordomia, mas a escolha fora deles. Eva talvez até pudesse estar grávida, não se sabe, porque logo depois a história relata o nascimento de Caim e Abel. Eram filhos bons, mas por ciúmes já ocorreu o primeiro homicídio, Gênesis 4:8. Assim o casal viu que era morte e ela era feia, horrível. Devem ter ficado deprimidos ao perder seu filho, sabendo ser consequência de sua iniquidade. Mas o pior ainda este casal não conhecia, que era morte espiritual. Deveriam ter tido conflitos mil, uma vida frustrada, fracassada. Tenho curiosidade em saber se houve arrependimento de ambos, contudo somente fala em Gênesis 5:3 que tiveram outro filho, Sete, que era semelhante à imagem de Adão. Nele não havia mais nada de alguma dependência do Pai, nem caráter divino, isto é, nada mais semelhante a Deus. Não soubemos ao todo como a raça humana foi aumentando, mas relata, Gênesis 5:4, que Adão teve mais filhos e filhas e morreu com 930 anos. E conforme a criação egípcia de Moisés, nós podemos pesquisar que era essa idade mesmo. Posteriormente, Deus a mudou para 120 anos, conforme Gênesis 6:1-3. Infelizmente, o ato deste casal trouxe consequências devastadoras. A humanidade foi se multiplicando em tamanho e corrompendo-se totalmente por causa do pecado. E Deus se arrependeu de ter criado o homem e tê-lo colocado sobre a terra. Como Deus não era um Deus de morte, sofreu, mas precisaria fazer algo contra a maldade que pairava sobre a terra. Triste, irado, insatisfeito, resolveu dar um basta e destruir todo ser vivo, pois nada pareciam com filhos, somente criaturas distantes do Pai. Todavia, olhou para Noé e seu amor pela criação falou mais alto, pois este era diferente de todos os outros humanos. Assim, Deus investiu em sua pessoa. Contou seu plano sobre destruir todos os seres vivos através do dilúvio, mandando-o construir uma arca. Noé, homem bom e fiel, obedeceu e trabalhou incessantemente, levando mais ou menos 100 anos para construir este barco de salvação. Eu coloquei ali Gênesis 5:32 comparar com Gênesis 7:6, porque muitos falam que ele levou 120 anos, mas não é. Bom, Deus convocou-o a levar junto um par de cada espécie de todos os animais para que povoassem a terra novamente, e que somente eles entrassem na arca com Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Noé não era perfeito, mas temente a Deus. Por isso, o Pai o poupou e salvou sua família. Os outros habitantes da terra julgaram-no louco, debochavam dele, querendo aproveitar os prazeres do mundo ao máximo, como hoje em dia. Eram maldosos, glutões, sujos, cometendo assim todo tipo de torpeza, pecados, diferente de Noé, que não era conivente com seus atos. Nesta época, Deus também aprisionou alguns anjos caídos. Leia 2 Pedro 4, Judas 6. Eu explico mais adiante também, ou antes, não lembro direito no livro, que ele aprisionou esses anjos porque eles se envolveram, anjos caídos, com a raça humana e nasceram gigantes, e por isso que Deus teve que destruir o mundo com dilúvio. Não fizemos ideia o que acontecia aqui naquela época. Quando tudo estava pronto, o Pai enviou os animais escolhidos a entrar na arca, mais Noé, sua família. Logo as portas se fecharam e abriram-se as comportas do céu, e chuva como nunca vista foi despejada sobre a face da terra. Imagina a tristeza de Noé quando pessoas desesperadas batiam na arca e ele não podia mais abrir. Deus também estava triste, mas era a única maneira de acabar com o pecado através da morte. E o dilúvio ocorreu deixando para trás tudo que possuía vida. Então, amanhã eu continuo. Ó Senhor Deus, muitos não entendem o que houve. Muitos não creem e muitos te julgam, mas
Tu sempre tem uma intenção boa naquilo que tu faz. Pelo que eu entendo, se esses gigantes continuassem vivos, não ia sobrar nenhum humano. Então tu teve que providenciar isso. Porque senão, hoje, nós humanos do jeito que somos não teríamos vida. Estaria tudo em extinção. Obrigada por pensar na humanidade. Te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente amada. Até amanhã, se Deus permitir.